Vamos começar com a oração, então. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. Pessoal, hoje nós temos um novo formato da escola. Nós temos dois convidados, o Pablo e o Juliano. E para a gente fazer algo bem informal, eu tenho algumas perguntas aqui já elaboradas pela escola missionária. E depois a ideia é deixar aberto para questionamentos. Então, conforme o debate ou a conversa for avançando, quem tiver alguma dúvida pode anotar. E aí, no final da escola, nós vamos abrir para perguntas e respostas dos nossos convidados. Então, aqui conosco essa noite o Pablo Rodrigues. Ele é ex-editor-chefe do Diário Popular de Pelotas, ex-presidente do Emaús de Pelotas e atualmente é chefe de gabinete do deputado estadual Luiz Henrique Viana. Boa noite. Boa noite. O Juliano Rigatti é assessor de imprensa da Arquidiocese de Porto Alegre e autor do livro O CNJ Me Enganou. Bom, pessoal, para começar e embasar a nossa conversa, o tema é cristianismo e as redes sociais, eu separei alguns dados sobre a penetração da internet no Brasil, que hoje atinge 70% da população. São mais de 149 milhões de usuários dos quase 212 milhões de habitantes do país. 85% desses usuários navegam na web todos os dias. Os brasileiros passam um total de 9 horas e 29 minutos por dia na internet, bem acima da média global, que é de 6 horas e 42 minutos. Dito isso, a primeira pergunta que eu tenho, e eu passo para o Pablo, os dois vão responder, mas o primeiro eu peço que seja o Pablo. As redes sociais mudaram o modo como as pessoas se comunicam. Hoje, a gente pode responder que essa mudança é para melhor ou para pior? Então, só uma ressalva quanto à apresentação. Primeiro, não disseram que eu fui cantor de Emaús a vida inteira. E mais do que ser presidente, ex-presidente de Emaús, me alegra ser cantor de Emaús ainda até hoje, tá? Feita a ressalva. Tá bem. A pergunta é difícil, assim, né? É muito complicada. Porque eu acho que eu teria que desfazer algumas coisas que estão implícitas na pergunta, assim. Se mudou para bem ou para mal. O fato é que mudou, né? Isso a gente sabe. Tem muitos teóricos que falam que as redes sociais não são um novo ambiente, né? Porque a comunicação digital não é um novo ambiente, mas uma nova ambiência, né? Que é diferente, que é um novo jeito de se relacionar, não só um meio. Então, só que aí também tem um outro problema que acaba vindo, né, em conjunto, que é a neutralidade ou não desses meios, né, das redes sociais. Elas não são neutras, né? Acho que isso a gente tem que também clarear para poder chegar numa possível resposta de se mudou para melhor ou para pior, é entender que elas não são neutras, né? Se a gente percebe hoje o Facebook, que tem uma ideia de uma intenção, né? Quando fala intenção já mostra que não tem neutralidade, de talvez aproximar as pessoas, de fazer com que elas se contatem mais. Também tem um forte, né, instrumental publicitário junto com ele. O Facebook também é uma empresa, né? Hoje talvez muito mais uma empresa que qualquer outra coisa. Eu não posso olhar para o Tinder, por exemplo, e achar que o Tinder não tem intencionalidade. Acho que quando eu falo Tinder, vocês me entendem muito bem, né? Talvez ele seja icônico para isso, né? Então, não existe neutralidade nessa situação. Há algum tempo se falava, né, que os meios eram só os meios e que as pessoas faziam dele aquilo que queriam, né? Que talvez fosse bom se usasse bem e seria mal se usasse mal. Não é mais tão assim, né? Existe intencionalidade em cada aplicativo, em cada rede social que a gente utiliza. Digo isso para poder chegar à resposta ou à não resposta, né? Porque me parece, e aqui eu vou ser um pouquinho pessimista, né? Acho que as possibilidades das redes sociais são gigantescas para se fazer o bem, né? E para mudar para melhor o mundo.
E várias pessoas conseguem fazer isso, né? A gente vê várias correntes aí que mudam a vida de vários lugares, de muitas pessoas. Mas me parece que essa não é a tônica, que essa, infelizmente, ainda é a exceção de toda a história. Né? Não é o principal, é o acessório. O principal que eu tenho visto, e aí sim que eu digo que eu vou ser um pouquinho pessimista, e sou alguém que estou em quase todas as redes sociais. Obviamente não estou no Tinder porque eu sou casado e tenho uma filha. Né? E aí não sei se fosse jovem se estaria também, tá? Mas eu utilizo as redes sociais, né? E utilizo uma certa frequência até. Não é alguém que demoniza, não sou alguém que demoniza as redes sociais. Mas eu acho que elas acabaram potencializando vícios nossos em vez de potencializar virtudes, né? Elas acabaram fazendo com que a gente exacerbasse certa vaidade, e é o caso do Instagram, por exemplo. Eu nunca vi ninguém infeliz no Instagram, né? É um paraíso estar no Instagram, então talvez por isso seja bom, né? Porque a gente sai de lá assim quase pleno, ou não, ou ao contrário, né? Ver aquela vida tão maravilhosa e se dá conta que a minha não é tão assim, porque a vida de ninguém é assim. Eu acho que também certa intolerância, né? Certo egoísmo foi um pouco potencializado nas redes sociais. E acho que existe um grande problema para mim, e por que acontece isso, né? Eu acho que a gente esqueceu, e tem muita facilidade de esquecer pelas redes sociais e pela comunicação mediada por computador, ou pelo que seja, né? Por meios digitais, assim, a gente tem facilidade de esquecer o rosto do outro. Né? Quando eu estou em aplicativos, eu praticamente esqueço que eu falo com alguém, uma pessoa. Aí eu vou me remeter um pouquinho para a filosofia também, que é uma área que eu gosto, né? Tem um filósofo judeu, né, falecido em 95, chamado Emmanuel Levinas. Né? E ele tem uma frase lapidar, assim, que para mim ajudou a compreender um pouquinho essa questão de redes sociais, né? Ainda que ele não tivesse nem trabalhado isso na vida. Né? Mas ele dizia assim, o rosto humano é o fundamento de toda a ética. Cara, tem outras pessoas que vão dizer que a ética é outra coisa, né? Ou aquilo que fundamenta a ética é outra coisa. Mas para esse contexto, me parece interessante a perspectiva. Que o fundamento de toda a ética é o rosto humano. Na verdade, o rosto humano é o fundamento de toda a ética. Quando eu esqueço esse rosto humano, eu me atropelo. E eu atropelo o outro. E é muito fácil nas redes sociais fazer isso. Eu esqueço que é o outro que fala comigo, né? Que é o outro que também, diferente de mim, me ajuda a ser quem eu sou, né? Que faz de mim quem eu sou, com toda a sua diferença. Por isso que dá para falar em inclusão a partir dessa lógica, né? E fica muito mais fácil excluir fora disso, assim, né? Porque afinal de contas também, quando eu excluo o outro, né? Quando eu esqueço o rosto do outro, de alguma forma eu esqueço o meu rosto, né? Eu desconfiguro o meu próprio rosto. E para nós, como cristãos, assim, como católicos, é muito mais doloroso, porque quando se fala em rosto desconfigurado, assim, o rosto estilhaçado, estragado, né? Me vem um pouco na cabeça a própria imagem de Cristo, né? Do rosto de Cristo, que deveria ser o fundamento de toda a nossa ética, né? Também machucado, né? Então, eu acho que quando a gente esquece esse rosto, eu vou trazer 2 exemplos rapidinho. Eu falei que eu falava um pouco disso, como eu minto também. Mas rapidinho, só para encerrar, e talvez dar uma resposta, né, não tão taxativa, mas 2 casos que aconteceram. Eu acho que as eleições foram muito claras para isso, né? Eu, graças a Deus, trabalho com um cara que é do Emaús, que sabe, tem um outro jeito de enxergar a política também. Mas, se a gente for lembrar alguns episódios das eleições e pré-eleições, a gente vai se dar conta do que quer dizer isso, assim, né? Quando, por exemplo, virou meme, viralizou, na verdade, aquela história do Bolsonaro, e não estou dando mérito de Bolsonaro é bom, Bolsonaro é ruim, Maria do Rosário é bom, Maria do Rosário é ruim, tá? Cada um vai ter um pouco a sua percepção ideológica das coisas. Mas quando o Bolsonaro, quando viraliza aquilo que o Bolsonaro disse que a Maria do Rosário não merecia nem ser estuprada, né? Quer dizer, é uma afronta ao ser humano, independentemente de eu gostar ou não da Maria do Rosário. Aquilo é uma vergonha, aquilo é um esquecer o rosto do outro. E quando eu, né, católico, cristão, compartilhava aquilo, eu não compartilhava, tá? Mas quando a gente, como cristão, compartilhava aquilo, a gente fazia cor aquela desconfiguração do que é o rosto humano, né? A gente foi desumano quando fez isso. Do mesmo modo, e aí jogando para outro espectro, até para dizer que não é privilégio de um ou de outro, né? Quando
A esquerda, né, meio atrapalhada também, alguns da esquerda diziam que o Bolsonaro deveria ter morrido com aquela facada, né, que levou, só repetiu o que o Bolsonaro fez com a Maria do Rosário. Né? A questão não está em esquerda e direita nesse caso, está em o que é humano e o que não é humano. Né? E é isso que a gente tem que cuidar nas redes sociais, porque elas fazem com que a gente apague o que tem de mais valioso. Eu olho para o Juliano, eu jamais vou chamar o Juliano de alguma coisa, porque o rosto do Juliano aqui me transporta uma dignidade que é inata. E quando se fala em direitos humanos, é isso. Né? Não é também uma visão ideologizada só de direitos humanos, é uma visão de dignidade inata do ser humano. Nós, como cristãos, temos, né, nós não só cristãos, todos os seres humanos têm uma dignidade que é inata. E que para nós, aí sim, como cristãos, vem da imagem e semelhança de Deus. E quando eu digo inata, é que é nascida com a gente, que não depende de condições, não depende de eu ser bom ou não ser ruim. Né? Depende de eu existir simplesmente. Direitos humanos depende de simplesmente eu existir, não de eu fazer aquilo que você tem por certo ou aquilo que você tem por errado. É simplesmente por existência mesmo. Então, dito tudo isso, eu não sei a resposta à primeira pergunta. Tá? Eu acho que hoje, eu trouxe elementos para a gente pensar mais sobre outra coisa, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais tendência a potencializar o que é ruim do que aquilo que é bom. E talvez no final da conversa a gente chegue ao fundamental mesmo, né? Que me parece que é a nossa principal tarefa, que é de se rehumanizar um pouquinho. Deixa eu passar a bola para o Juliano agora. O Pablo levantou 2 pontos principais, então, da potencialização de coisas ruins, de várias coisas, mas sobretudo das coisas ruins, e do esquecimento do rosto do outro. Vai nessa linha? Tem mais alguma coisa para destacar? Difícil falar depois do Pablo, assim, né? Acho que o Pablo esgotou, assim, o que deve ser refletido nessa pergunta. Assim, que resposta para ela realmente, assim, o que é bom e o que é ruim. A gente o desafio de tentar classificar o que é bom e o que é ruim, né? A gente vive numa polaridade, né? Então tudo sempre vai ter esses 2 polos. Então classificar como bom ou ruim é bem difícil. Eu vejo assim, as redes sociais, elas são tecnologia. E o que a gente está discutindo aqui é o saldo da combinação de tecnologia com as pessoas. Esse saldo, ele vai ser diferente em qualquer lugar do mundo. Ele é diferente em Porto Alegre, ele vai ser diferente na Alemanha, ele vai ser diferente em qualquer outro lugar. Essa fórmula, né? Tecnologia mais cultura, que é o que a gente vê nas redes sociais. Então, a gente poderia refletir sobre várias coisas. A questão do rosto que o Pablo traz é muito interessante, assim, que se a gente for ver, se a gente se colocar como consumidores de informação, de imprensa, por exemplo, de mídia, a gente vive num país, né, essa sala aqui não representa a cultura brasileira, né, ela está longe de representar. A gente vive num país de pobre, né, de pobres, de pessoas com muitas carências, né, inclusive de educação, né, se não for a maior carência. Então a gente vê quais são os programas que têm mais audiência ainda hoje. Eu não falo só de televisão e de mídia tradicional, né? Vamos falar aí de internet mesmo. O que tem mais audiência? É a tragédia, é a morte, é o ruim. Né? Então isso só já é um indicador do que nos interessa, né? Se a gente não faz um esforço. Eu acho que sempre cabe um esforço. Né? Se somos cristãos, cabe de nossa parte um discernimento para o uso que a gente vai fazer dessas redes sociais. Então, assim, para comentar essa primeira parte, e outra coisa, assim, eu vejo que depois eu vou entrar, eu vou agora dar uma pincelada no que eu entro nas respostas das próximas depois. Eu vejo que sempre quando uma nova tecnologia de comunicação surgiu, sempre havia o burburinho de que ela ia substituir a antecessora, né? Então o jornal sofreu com isso, o rádio sofreu com isso, a televisão sofreu com isso. E as redes sociais, elas estão sofrendo porque parece que elas vão substituir as nossas relações. Então, quando a gente fala que mudou a forma como as pessoas se comunicam, a gente deposita nas redes sociais uma importância que elas não deveriam ter. Né? Porque as nossas relações, essa relação aqui que a gente está tendo agora, essa nunca vai ser substituída, ou nunca deveria ser substituída. Então, acho que depois de tudo que
o Pablo falou, eu acho que assinaria embaixo tudo, estou tentando encontrar aqui algumas coisas para complementar. Eu acho que as redes sociais elas precisam também ocupar o lugar delas, que é limitado. Né? Que é limitado. Depois eu vou entrar, acho que eu até achei a primeira pergunta mais difícil de encontrar assim, uma resposta para ela, digamos assim, ela é mais reflexiva, porque o Papa vai nos trazer agora, no dia 2 de junho, no 53º Dia Mundial das Comunicações, uma reflexão oportuníssima a respeito disso, de que as redes sociais não substituem isso aqui, né? Mais do que isso, né? Depois a gente pode entrar. Então, assim, minha tentativa de colaborar com essa questão, sendo mais breve que o Pablo, é isso, assim, é da gente lembrar que elas vão sempre acentuar aquilo que a nossa cultura já tiver evidenciado. Né? Se existe ódio disseminado, se existe intolerância entre as pessoas, né? Se existe vaidade, se existe aquilo que não é o rosto de Cristo, no momento que tu colocar a tecnologia ali, obviamente que isso vai aumentar, né? Que isso vai ficar mais evidente, que fica mais fácil, né? Aí entra uma série de coisas, a facilidade do anonimato, né? A fake news, aí entra um monte de coisa que a tecnologia me possibilita. E aí é uma festa, assim, né? Para quem quer é uma festa. Então, acho que, assim, nessa linha que eu vou, assim, um pouco de ponderações, assim, a respeito disso. Eu vou começar por ti agora, então. Tá? Que a segunda questão que nós temos é a seguinte: atualmente muitos cristãos sofrem com a sensação de que assumir sua fé e pregar o evangelho são constrangimentos no mundo de hoje. Como esse novo ambiente digital, as redes sociais, que é o tema do nosso encontro hoje, pode nos ajudar a ser cristãos melhores? Para o Papa Francisco, né, acho que faz muito sentido, assim, as redes e as tecnologias elas vão ser sempre complementares às nossas relações. Então é óbvio, né? É óbvio que uma tecnologia, está na questão aqui, constrangimento, né? Que tem a ver com o que a gente faz fora do digital também, né? Como que esse ambiente pode nos ajudar a sermos cristãos melhores? Bom, primeiro uma obviedade, preciso primeiro ser cristão melhor offline, né? Wi-Fi desligado. E aí já é um grande desafio, assim, né? Me coloco nesse lugar, assim, eu sinto atualmente para usar o termo, uma grande desconexão nossa com o sagrado, né? Uma grande desconexão. E aí, começando por partes, assim, eu vejo que a tecnologia contribui para essa grande desconexão, né? Porque é preciso ter muita disciplina para que, eu vejo hoje mesmo, assim, no grupo eu sou tio do CLJ, da minha paróquia Nossa Senhora da Saúde. E aí um jovem postou um videozinho lá, que no início eu nem ia olhar e tal, mas começou a me interessar, questionando assim, e se a gente carregasse a Bíblia, ou usasse a Bíblia tanto quanto usamos o celular? Era uma reflexão, assim. E aí uma tia, né, a outra tia lá do grupo comentou, Cássio, foi o jovem aqui, mas tu pode carregar a Bíblia dentro do celular. Aí eu pensei, aí está o problema, porque eu vejo assim, tem que se ter uma grande disciplina, e a gente aqui sabe, né, para conseguir conciliar a fé com a tecnologia. Obviamente que a tecnologia ela veio para nos ajudar, né? Eu lembro do documentário aquele do Ilha das Flores, né, que fala que a primeira das tecnologias é o nosso polegar opositor, né? Ele que nos ajuda a pegar as coisas. Então, como é que eu vou demonizar uma tecnologia? Se não fosse o meu dedo polegar, eu não estava segurando o celular agora. Né? Então, a tecnologia, obviamente, ela vem para ampliar a minha capacidade de interação com o mundo, digamos assim. Só que, como eu disse antes, né, sempre é uma combinação com a nossa cultura. Se a gente vem numa cultura de pouca leitura, de distração, né, de tentativa de fuga da realidade, nossa, a tecnologia é um prato cheio para isso, né? A gente acabou de vir da quaresma. Talvez o principal jejum da quaresma deveria ser desligar o celular. Sim, claro, né? Respeitando todo o nosso rito e os nossos costumes. Mas o silêncio hoje ele é ocupado pela tecnologia. A conversa com quem está na minha frente é ocupado pela tecnologia. Então eu começaria essa resposta dando esse longo passo atrás. Nossa, se a tecnologia me constrange, se dificulta
dificulta ser cristão nas redes, então tem algum problema anterior a isso, né? E aí, entrando na tecnologia, eu vejo pela Arquidiocese de Porto Alegre, né? Hoje eu participo da equipe que faz assessoria de comunicação lá, e muitas vezes a gente se questiona assim, a autocrítica, né? Nossa, a gente podia ter isso, a gente podia ter aquilo, né? Hoje faltou um card e tal. E aí várias vezes eu penso assim, cara, mas já tem tanta coisa, né? Será que é nosso papel ocupar ainda mais a timeline das pessoas, né? Não sei a resposta para isso, é só uma reflexão, assim. Será que é o nosso papel como uma arquidiocese, ou seja, como um movimento jovem, ocupar ainda mais essa timeline? Ou às vezes me dá vontade de fazer um card preto, assim, ó, silêncio, né? Silêncio até o próximo card. Para, desliga, né? Porque assim, o volume ele nunca ocupou, né? Tem uma frase, a hora do Pablo é melhor ou as anotações são melhores? As anotações. Cuidado com o vazio de uma vida cheia demais. Uma frase de um grande filósofo que eu não vou lembrar quem é, o inesquecível que eu não vou lembrar. Então às vezes tem isso assim, né? Quanto a nossa vida é vazia por estar cheia demais. E a tecnologia é essa cilada. Assim, eu me atrevo a dizer assim, criando essa expressão, mas assim, justamente para chamar atenção para isso. Talvez eu tenha fugido um pouco da questão, assim, né? Voltando a ela, constrangimentos e como esse ambiente pode nos ajudar a ser cristão melhor. Eu acho que esse ambiente ele precisa representar quem eu sou. E eu preciso construir um ambiente que reflita quem as outras pessoas são. Eu já passei pelo constrangimento, né, assumo isso, de pedir que num grupo de amigos de infância do CNJ não compartilhassem mais pornografia. Passei por esse constrangimento, né? Fui obrigado, porque nas minhas relações eu tinha um casal de amigos que estava se separando, né, por problemas conjugais. Eu estava passando, agora não vou lembrar o que era, e todo dia os meus amigos de infância com quem eu conto, né, faziam o contrário do que eu estava precisando naquele momento. E aí eu tive que passar, tive um constrangimento, bom, não vou sair do grupo, né, mas eu vou ter que pedir respeito. Vou dizer que isso está me fazendo sofrer. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós tolera ainda um sofrimento de coisas? Eu não leio. Daí nós estávamos num almoço, esse dia a gente se reúne o CDJ foi em 96, a gente se reúne há mais de 20 anos ainda, faz janta e tal, a maioria tem filhos já. E aí uma delas me falou, tem grupos que eu não abro mais as mídias, eu não abro mais as imagens e os vídeos. Né? Às vezes eu leio porque está ali, porque tem que ler. Então é isso que a gente quer, né? Então o quanto a gente está conseguindo refletir nas mídias, nas redes, o que a gente é de fato, e aí tem que começar pela gente, né? Às vezes assumindo posturas, vou sair desse grupo, vou me manifestar nesse grupo que eu estou saindo, ou vou pedir respeito, né? Ou vou pedir um novo comportamento, ou vou me reunir. Eu, na verdade, aquele dia eu me reuni, não, eu escrevi primeiro, mas hoje talvez eu teria me reunido pessoalmente para conversar sobre. Então, e aí, ainda mais entre homens, né? Sejamos aqui sinceros, né? Como é difícil entre homens falar sobre as nossas coisas, sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas angústias, né? Se a gente deixar os papos, eles são sempre superficiais, sempre sobre futebol, sobre cerveja, nada aprofunda, é tudo na superfície, né? Então, como homens é ainda mais difícil ser cristão, é ainda mais difícil estar numa rede social de forma autêntica, né? As mulheres ainda conseguem, né, por característica, conseguem chorar junto, sofrer junto, falar das suas coisas, mas os homens ainda não choram, os homens ainda não se incomodam, não cansam, não sofrem. E a gente vai sair das redes para falar disso. Vai longe. Pablo, é possível ser cristão melhor com as redes sociais? Eu acho que agora eu vou falar o que o Juliano falou no início, de falar depois dele. Na verdade é isso, acho que o Juliano praticamente trouxe o que é fundamental, assim, que é não fazer essa inversão, assim, né? Quando vamos falar um pouco disso, né? Em determinado momento, acho que todo mundo aqui fez uma luz, não? Sim. Todo mundo aqui fez, né?
Acho que a palestra da personalidade, maturidade e vocação. Eu não fiz. Né? Não fez? Agora que eu lembrei. Que falha, né? Tem gente que não fez. Tem? Com possibilidade de fazer? Tem. Então tá. Bom, mas a questão é, vou falar de outro modo então, para não entregar, tá? A gente não pode confundir a nossa imagem, não pode ter uma dissociação, né? Vou só confirmar o que o Juliano falava, né? Não ter uma dissociação gigantesca, na verdade tem que aproximar isso, gigantesca entre a nossa imagem pública e a nossa imagem real, né? Não pode ter. E é muito fácil ter hoje, né? Ter ser fragmentado, assim, que também entra naquilo que o Juliano falava, né? De tirar tempo para ser inteiro, né? Para desconectar, né? Para rezar em silêncio, para pensar, para caminhar, para várias coisas que não dependam de tecnologia, né? Que dependam simplesmente de existir, né? Porque a vida tem outro sabor, e a própria experiência de Emaús, a experiência de qualquer encontro, né, ou de alguns retiros mais profundos, assim, não profundos no sentido de intensidade, porque isso é Deus quem vai dar com a própria pessoa, né, mas profundos em proposta, talvez. Eu digo porque acabei fazendo, né, eu fui seminarista por um período, tá, muito breve, muito curto, porque eu achava que eu tinha vocação para ser padre, acabei descobrindo que não, né. Sou muito feliz casado, muito feliz com a minha filha, né. Mas precisei fazer essa experiência porque eu tinha, né, uma inquietação tão grande, isso no final da faculdade de jornalismo, né, no último ano de jornalismo, eu tive que parar tudo para poder fazer uma experiência mais séria de discernimento, e que foi ir para um candidato de uma ordem religiosa. E lá eu tive uma experiência de silêncio muito grande, né, de 7 dias de um retiro de exercícios espirituais inacianos, né, Santo Inácio de Loyola, para quem conhece um pouquinho, dos jesuítas, que por acaso são, né, hoje a ordem do Papa, né, Papa Francisco. E fiquei 7 dias em silêncio, assim. E digo para vocês, e aí também me perdoem, porque eu gosto muito de literatura, então talvez vou trazendo, isso não estava escrito, mas vou trazendo algumas referências que me tocam e que sempre me marcaram muito. O Grande Sertão Veredas tem um momentinho, o Grande Sertão Veredas, o livro do Guimarães Rosa, né, do Riobaldo, que tem uma das grandes inquietações do Riobaldo, que é um filósofo jagunço, assim, né, um cara super do povo, mas as inquietações dele é se ele fez ou não um pacto com o diabo, né, um dia, na vida dele. Ele tentou fazer, né, e não sabe se aquele pacto se deu ou se não se deu. Né, teve uma ventania, teve uma confusão lá, mas ele não sabe se era um pacto mesmo, e aquilo inquietava ele. E uma das dúvidas era como a alma não pode vender, porque ele estava preocupado, né? Será que eu vendi minha alma? Mas não, a alma é coisa de Deus, isso não se vende. Então é bonito, assim, né? E só que sobre o silêncio. Nesse momento, depois de um baita tempo de pensar, ele conversando com alguém, porque o livro é uma espécie de diálogo, assim, ainda que o outro interlocutor não apareça, ele diz, né? Ele ficou um período em silêncio e diz para essa pessoa: o senhor sabe o que o silêncio é? E responde, ele mesmo responde: é a gente mesmo demais. E é. Né? O silêncio é a gente mesmo demais, assim. Tudo vem. Nesses meus 7 dias de silêncio, eu vim inteiro. Né? Com aquilo que eu gosto em mim e com aquilo que eu não gosto em mim. É óbvio. E no correr do dia a dia, a gente tenta mascarar aquilo que não gosta na gente. E talvez por isso atire isso para as redes sociais sempre com uma cara mais bonita. Né? Eu não sei se eu sou careca nas redes sociais, talvez não seja. Tô brincando, tô dando isso como metáfora, né? Só aparece o que é mais bonito em mim. Né? Mas aquilo que é feio também faz parte de mim, né? Também me forma. Né? Eu tenho que aprender a conviver com isso que é feio em mim. Porque se eu não conviver com isso que é feio em mim e lutar contra isso, daqui a pouco isso me ganha sem que eu saiba. E acho que essa experiência por isso que eu digo assim, né, voltando à questão de retiros e de encontros, né, desligar-se é uma das principais coisas, e talvez a gente não via isso há 20 anos, 15 anos, porque não ficava tão claro. Mas quando a gente entra hoje com o Emaús na quinta-feira, né, desliga do mundo e volta só no domingo, a vida é outra. Pela experiência de Deus, é óbvio. Principalmente, fundamentalmente, pela experiência de Deus, mas também hoje fica mais claro pela forma, né, pelo método. Eu me desligo para encontrar com Deus, me
desligo completamente. E só para acrescentar diante disso tudo, assim, eu acho que a gente tem sede de sentido ainda, né? E é uma sede que o próprio Deus coloca na gente, né? Colocou na gente. Que sentido tem a nossa vida, afinal de contas? Por que eu me movo entre garfo, faca, mesa, talher, né, redes sociais? Por que afinal de contas eu estou aqui? Por que eu existo, né? Tem um livro também muito legal, eu não vou ficar falando de livro aqui o tempo todo, porque senão a gente não sai mais daqui hoje. Mas que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não sei se alguém já teve. Não consegui ler. Não conseguiu ler? Não tem mais? Tentei, mas não consegui. Passadas primeiras. Acho que eu tenho não, é. Tentando. Ele é um livro muito bom, mas é isso que o Juliano traz, ele é dolorido em alguns minutos, em alguns períodos. O nome do livro é Em Busca de Sentido, um psicólogo, um psiquiatra no campo de concentração, uma coisa assim. O Frankl foi um psiquiatra também judeu, austríaco, que criou depois uma terceira escola de psicologia, de psicoterapia, que é chamada Escola Vienense. Ele foi preso pelos nazistas, passou por um campo de concentração e ele conta essa experiência, né? Mas a partir de uma perspectiva nova, assim, né? E a partir da ideia de que mesmo, né, completamente esmagado em sua humanidade, mesmo completamente machucado, torturado, magro, longe daqueles que ele amava, né? E acho que isso aqui... Só um minuto. Longe daqueles que ele amava, né? Por que eu não consegui? Era um livro difícil, mas aquele é bom, assim, né? Ele diz que ainda assim, quando nada mais te resta, a não ser aquele último fiozinho de vida, ainda assim a gente é capaz de dar sentido à experiência humana, inclusive ao sofrimento. E não sou eu falando, né? Não sou eu que não perdi pai, não perdi mãe ainda, né? Não tem nem esse sofrimento maior, assim, que era não ter mais o pai e a mãe perto, né? Que não perdi ninguém, perdi avós, sim, muito queridos, né, que me doeram, assim, mas não foi nem perto do que alguém que passou por experiência de um campo de concentração, roubado de sua casa, de sua família, esmagado como um todo, assim, né? E ele dizia isso, dá para ter sentido para a vida, e a gente tem que aprender a ter esse sentido para a vida e ensinar as outras pessoas a terem sentido para a vida. Isso é muito atual, gente, a quantidade de jovens que hoje se matam, né, que recorrem ao suicídio. O maior, os que mais se matam são jovens de 18 a 29 anos, isso é estatístico. Por quê? Porque está faltando sentido, está faltando também que a gente ensine a ter sentido. E o Frankl falava isso a partir do amor, só para fechar o parênteses do Em Busca de Sentido do livro, né? A partir do amor, assim, né? Da possibilidade, ele dizia, olha, eu me enxergava fora do campo de concentração, encontrando a minha mulher. E aí volta um pouco também ao próprio Levinas, assim, eu tinha o rosto dela na minha frente, o rosto dela me fazia querer seguir, né? Me fazia querer andar para frente. Por ela eu resistia também, por aqueles que eu amava. Tá? Num campo de concentração, não é no playground, não, esmagado completamente. Tem várias histórias que eu estou lembrando vocês do livro que são muito legais.